Gênesis capítulo 37. Louvado seja o nome do Senhor. O processo de Deus na formação de um líder. Diz a Bíblia, Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Estou lendo o versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. Versículo 6, e disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que os meus molhos se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E para completar, versículo 9, sonhou ainda outro sonho, ô menino para sonhar, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Podeis sentar, irmãos? Meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham pela rede social, pela internet, Deus, Ele sempre precisou de líderes. Seja, quando eu digo líderes, eu não estou definindo sexo, seja homem ou seja mulher, porque quando não tem homem, Deus usa mulher. Quando não tem dirigente de congregação, Deus usa a irmã do círculo de oração. Deus usa. Então não há para Deus essa questão de sexo. Essa questão de sexo é aqui entre os homens. O importante é que Deus sempre trabalhou com homens para a liderança, tanto homens como mulher. Quando nós encontramos, por exemplo, o registro de Juízes, capítulo 4 e 5, que fala sobre, ou melhor, o capítulo 5, que fala sobre Débora, a juíza, ela era uma liderança instituída por Deus. E nós temos mulheres líderes, mulheres realmente que faz o trabalho de Deus, e para a vergonha de alguns, melhor do que muitos homens. Esta tem sido uma realidade em nossa própria igreja. Mas para todos os tempos, Deus, Ele precisou de líderes e Ele levantou líderes. Agora, um líder, como disse alguns livros, não se nasce líder, se faz líder. Ninguém nasce. Ele é feito, ele é forjado, ele é formado, ele é trabalhado. E Deus sabe trabalhar o homem e a mulher que Ele quer usar na liderança. Deus sabe como trabalhar. E nós conhecemos aqui, através da leitura, o trabalhar de Deus para tornar José um líder.
um líder. E Deus, por saber como fazer, Ele trabalhou de uma forma singular sobre José. Claro que Deus havia dado a promessa da terra prometida, a terra de Canaã, aos filhos de Abraão. E quando José conta o sonho, os seus irmãos o interpretam. Mas eles não interpretam o sonho de José na sua inteireza ou na perspectiva correta. A única perspectiva correta que eles conseguem assimilar em interpretação do sonho de José é a liderança de José. Porém, eles pensavam que esta liderança aconteceria ali na terra de Canaã. E já dentro da família, José seria o governador. Quem sabe eles conquistariam uma grande parte do território de Canaã, e já José se tornaria o governante. Mas não era por aí. Deus tinha um meio, Deus tinha um plano. Porém, Deus, a primeira coisa que Ele faz é com que José esteja completamente entusiasmado por aquilo que Deus vai colocar na mão dele. Porque o que vem primeiro é o chamado, a formação vem depois. Primeiro você é chamado e depois você é ingressado na escola da formação. Deus chama com um propósito e Deus forma o líder para aquele propósito. E o grande problema é que muitas vezes o chamado não consegue entender o propósito da formação e acaba no decorrer da trajetória desanimando, se perdendo, abandonando, pegando um outro atalho, um outro caminho. E nós encontramos pessoas que tiveram chamados promissores, que na verdade se perderam no conduzir da vida, pelo caminho em que eles estavam indo, e corriam até bem, como disse Paulo, mas de repente pararam de correr no caminho correto, na raia correta, ultrapassaram, cometeram faltas, voltaram, desistiram, e tudo aquilo que estava propagado havia sido colocado em suspenso no propósito de Deus. Porque o chamado é de Deus, mas você e eu precisamos entender que esse chamado precisa alcançar o nosso coração e cautivar o nosso coração, para que levamos todo o nosso ser em inteireza para fazer aquilo que Deus assim tem como propósito. Então Deus não poderia de maneira nenhuma trabalhar com José dentro da casa do pai. O pai era nocivo, a sua atitude dispensada a José, era nocivo aquela atitude para os propósitos de Deus. Por isso, Deus, Ele trabalha trazendo as visões a José, traz sonhos, ao ponto de que José começa faceiramente contando aquele sonho aos seus irmãos. Porque nenhum dos irmãos de José havia tido sonhos. Mas José começa a sonhar. E quando ele começa a sonhar, ele não se contém. Ele conta para os seus irmãos. Mas ele não conta de uma maneira humilde. Eu posso ver o jovem contando. Ele está contando já debaixo de uma autoproteção do próprio pai, que o pai já nutria, dando um amor devotado a ele. Então ele já se julgava um superior dentre os seus irmãos, sem contar também que ele era o X9, era o leva e traz, para manter o pai informado
das questões em que seus irmãos se envolviam, por onde andava, onde pastoreava as ovelhas, com quem conversava, os negócios que fazia, e aquelas questões todas. Toda família tem um X9, muitas vezes é o caçula, outras vezes é um do meio, outras vezes são o mais velho, e sempre o X9, ele sempre tem um amorzinho mais especial com o pai, porque ele conta. Na congregação também tem um X9, que denuncia tudo para o dirigente. Aqui na sede nós temos um bocado de X9. X9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, são de 9 em 9. Todo lugar tem. Ali é duro quando há esse tipo de informante dentro da família, porque rapidamente ele cai em desgraça com os demais, ele cai em desespero com os demais, porque os demais não aceitam. Lembra aquela conversa que você sempre dizia: vou contar para o papai o que você está fazendo, vou contar para a mamãe o que você está. Aquilo armava uma guerra dentro da própria família, entre os irmãos, uma família numerosa, então essas questões eram bastante difíceis de serem administradas. E a Bíblia disse que Jacó amava José, tinha um amor para José, e ele, para destacar este amor que tinha para José, lhe faz até uma vestimenta diferenciada e colocava sobre José. E José então ele saía com aquela túnica de várias cores, andando entre os seus irmãos, se destacava. De longe todos sabiam que era José, de longe sabia, lá vem o ostentador da túnica de várias cores, lá vem aquele que é o amado do papai, lá vem o leve trás, o X9 da família, lá vem ele. A Bíblia disse que por estas razões, o lar, o amor do pai, o presente do pai, desperta nos demais irmãos uma ira tremenda. Uma ira tremenda. Perdeu-se a paz dentro do lar. E a Bíblia diz que eles já não podiam falar com José pacificamente. A paz havia voado. Já que o símbolo da paz é uma pomba, ela voou. E quando há a ausência da paz, há a presença da guerra. E entre os irmãos a guerra já estava estabelecida. Era 11 contra José. 11 irmãos contra José. 11 contra 1. Mas quem foi que despertou esta ira em José? O próprio pai. O prediletismo paterno, ou a falta de sabedoria para lidar com uma família numerosa, com muitos filhos. O problema de eleger um filho em detrimento de 11. Dar presente a um filho que destaca mais do que a outro. Nós pais precisamos ter a sabedoria. Se vamos dar um presente a um filho, devemos dar a todos de igual modo. De igual modo, para que não venhamos despertar em nossos filhos e dentro do próprio lar um sítio de guerra, um estado de guerra. Agora, esta crise favorecia o projeto de Deus, porque muitas vezes as nossas crises favorecem aquilo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Nem todas as crises é o terror. Na verdade, as crises muitas vezes é a porta aberta para vivermos aquilo que Deus desenhou na eternidade para as nossas vidas. A crise no lar foi a oportunidade, foi a porta de abertura no processo da formação de José. José não queria saber disso. Como assim? O senhor me dá sonhos dizendo que eu vou ser governador e de repente ninguém aqui aceita a minha liderança.
Ninguém aqui quer saber de mim. Eu contei para eles, pensei que já de imediato todos iam inclinar e cada um ia colocar o rosto em terra e dizer: José, o grande. E aconteceu tudo ao contrário. Lembra de Moisés lá no Egito? Ele matou um egípcio e no outro dia, quando ele foi colocar em paz dois israelitas que estavam brigando, ele pensou: eles vão aceitar eu como líder? Ele disse: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. E então um daqueles que estava ofendendo o outro disse: porventura você foi colocado como juiz sobre nós? Quer me matar da mesma forma como você matou o egípcio? Ele teve que fugir porque o assunto foi descoberto. Então muitas vezes nós desconhecemos como Deus trabalha. Não é porque eu não sei como Deus está trabalhando que Deus deixou de trabalhar. Não é porque você está vivendo uma crise neste momento é que Deus deixou o seu projeto de lado. Não, esta crise, eu quero nesta tarde te dizer, esta crise que você está vivendo faz parte integral do projeto de Deus para a tua formação. Faz parte. José não entendia. José não entendia. Perdeu a paz. Aquele amor do pai e o presente de várias cores abriu uma crise dentro da família. Agora, meus queridos, a crise maior que se abriu ali não foi o amor do pai, não foi o presente do pai, foi os sonhos. Porque quem não sonha quer matar quem sonha. Quem não tem sonhos para contar, não tem vida para viver. O combustível de alguém é o sonho, é o projeto. E quando este sonho vem de Deus, ele fica maior ainda. Ele te reveste, ele te domina. E eu vou dizer uma coisa: quando José sonha, ele não somente conta para os seus pais e para os seus irmãos. Você pode presenciar José pensando com um pensamento longe. Estrelas, molhos, estrelas, molhos, estrelas, molhos. Por quê? Porque o sonho se encarna naqueles que estão dentro do propósito do preparo. Se encarna de uma tal maneira que você começa a viver sonhos. José, sonhos. José, estrelas. José, molhos. José, ele respondia com os sonhos que estavam tendo. Estes sonhos levou ele para o poço. Ele não entendia nada. O pai disse: vai ver aonde estão os seus irmãos, me traga a notícia. E ele sai errante procurando os irmãos até encontrá-los em Dotã. E de longe, quando os seus irmãos viram. Por isso que a coisa mais difícil do mundo e problemática para alguém é tentar viver de ostentação. De longe, quando viram, viram José ou viram o uniforme de José? Viram aquela túnica de várias cores que nem o radar escapava de identificá-la, por mais longe que estivesse. Lá do alto céu, o satélite do Google localizou. Lá é ele, José. Como é que você sabe que é José? Olha a túnica dele. De longe todos sabiam que era ele. Lá vem ele. E os seus irmãos levantou os olhos e lá vem o tal sonhador. Já sei o que vamos fazer. Vamos matar ele. Então, de uma rixa, de uma inveja, de uma disputa, agora então a coisa toma rumos perigosos. Porque os corações dos seus irmãos não estavam mais satisfeitos em ver José desfilando com aquela túnica e contando os seus sonhos na vizinhança. Eles já não estavam mais dispostos com aquilo. Vamos matá-lo. Vamos assassiná-lo. Jogamos o seu corpo por aí, molhamos essa túnica que nos causa desgosto e sofrimento com sangue e enviamos para o pai. E dizemos que uma besta o devorou, o matou. Mas quando José chega, que eles estão neste intento de fazer isso, Rubem intercede. Então José é jogado dentro do poço.
José é jogado dentro do poço. O sonho te joga no poço. A túnica e o amor do pai desperta o rancor, o ódio e a inveja dos irmãos. Você não tem culpa se o pai te ama. Você não tem culpa se o pai te ama. Que culpa que você tem se Deus te ama? Você não tem culpa nenhuma. Eu sei que você é feinho, mas Ele te ama. Ruinzinho, mas Ele nos ama. Nós não temos culpa. Porém, este amor, e Deus muitas vezes levantou a sua cabeça e você saiu de cabeça erguida, e aí os seus irmãos começam a tramar já o seu destino. Os seus sonhos te levam ao poço. Mas não é qualquer poço. Jogaram José no poço. E o poço não tinha água. Deus tem o melhor poço para te jogar. Por que é importante o poço não ter água? Notou a preocupação do narrador em colocar lá explícito que o poço não tinha água? Porque se tivesse água seria o fim de José. Ele morreria afogado dentro do poço. Mas não tinha água, era o poço. Aquele poço já estava preparado há muitos anos, porque um dia José seria jogado ali. As coisas que acontecem na sua vida não é uma coincidência, é uma mão poderosa por trás de tudo isso, guiando para a formação do propósito definido para a tua vida, para a minha vida. Jogaram dentro do poço. Providência divina. Outra providência. Caravana de medianitas. Se aquela caravana tivesse passado um dia antes, ou um dia depois, que seria de José? Porém a caravana passou naquele mesmo dia. Cerca daqueles mesmos momentos, enquanto José estava gritando dentro do poço, me tira daqui, a caravana estava se aproximando. Ou enquanto você está gritando, a caravana enviada por Deus está se aproximando. A caravana não é uma coincidência. Era Deus com a sua mão por trás de toda aquela história. E não era qualquer caravana. Não se esqueça que o texto disse que era uma caravana que levava especiarias. Não era uma caravana de vendedor de bugigangas. Não era uma caravana de vendedor de produtos de bijuteria. Era uma caravana que levava artigos finos, artigos de qualidade. Deus tem a melhor caravana para te levar ao propósito que Ele deseja. A melhor caravana. Compraram José. Compraram José. Pagaram José as moedas que eles pediram por José. E quando eles chegam no Egito, José é vendido por segunda vez. Os mercadores daquela caravana não vai oferecer José, por exemplo, para trabalhar numa pedreira. Não vai oferecer José para trabalhar numa escravidão, num lugar sem qualquer humanidade. É Deus com a mão. José é comprado por Potifar, o maioral da guarda real, o comandante dos dragões da independência, é o que compra José. Ele não foi vendido a um qualquer para cuidar de porcos, como foi o filho pródigo.
Não, ele é aqui, conduzido para dentro já da casa de um homem que tinha relações diplomáticas, sociais e militares com o governo faraó. Um homem que conversava a língua palaciana. Um homem que entendia de leis, entendia de princípios, entendia de coração de Faraó, de exército de Faraó, de castelo de Faraó, aonde deveria estar, como deveria tratar, e todo esse conhecimento, Deus colocou José no centro da sua vontade. Era Deus formando José. Era Deus formando José. E quando José cai naquela casa, comprado, você já imaginou se alguém que tivesse uma pedreira tivesse comprado José? O trabalho seria mais árduo, mais duro. Mas Deus estava no controle. E quando Deus está no controle, meu irmão, Deus tem o melhor lugar para te colocar. Ainda que você não entenda. Porque o propósito de Deus não é questão de entendimento, é questão de crer. É crer, confiar. Deus teve o melhor lar para José dentro da terra do Egito. E a Bíblia disse que quando José entra naquela casa, o dia que José pisa a ponta do pé no umbral da casa de Potifar, Deus pisa junto com José. Deus já estava no Egito antes de José. Enquanto a caravana estava caminhando em direção do Egito, Deus já estava lá no mercado onde José seria vendido, e Deus já estava escolhendo o comprador, a casa que José ia morar, ao momento que José ia viver, porque Deus, quando tem propósito, Ele sempre vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, para dar vitória àqueles que Ele tem propósito. Aleluia! Glória a Deus! E sabe, meus irmãos, José pisou na porta da entrada da casa, Deus disse, não foi o Potifar que disse bem-vindo, José, foi Deus que disse bem-vindo, José. Estava te esperando. Estava te esperando. Se José fosse semelhante a alguns obreiros que eu conheço, mas como é que pode? Deus me falou, que disse tanta coisa para mim, e eu só estou na prova, só estou na luta, como é que pode? José não era desse feitio, chorou na verdade, seu coração estava ferido, mas ele entendia uma coisa, não importa o que venha a acontecer, eu vou estar com Deus. Ele pisou ali, e a Bíblia disse que tudo o que ele fazia, Deus prosperava. Tudo o que ele fazia, se era para fazer comida, saía a melhor comida. Se era para limpar a casa, saía a melhor limpeza. Se era para dar ordem aos criados, era a melhor ordem. E o homem que era da esquadra de Faraó, o comandante da guarda pessoal de Faraó, que não era nenhum tantã, não era nenhum boboca, começou a observar, porque pessoas inteligentes vê muito além do que aqueles que são tapados. Começou a observar e disse, mas esse menino é diferente, esse menino é diferente. Eu mando ele fazer uma coisa, as coisas saem brilhando, reluzindo. Não, esse menino tem algo diferente nele. Tem algo diferente nele. Porque quem está no propósito da formação, Deus não o abandona. Deus o respalda. Ainda que seja o trabalho mais difícil, Deus está ali. Ali presente. E aquele homem observou e disse, não, a partir de hoje, José, aqui em casa, quem manda é você.
Você manda em tudo aqui. O que você fizer está feito. Na despensa, a hora da comida, a hora do café da manhã, a hora do jantar. Tudo aqui é por sua conta. Está aqui a chave, você tem a chave da casa. Porque eu sinto que desde o dia que você pisou na minha casa, as coisas aqui tornaram-se diferentes. Ah, meu irmão. Há pessoas que reconhecem aqueles que estão no processo. Há pessoas que vê o lado espiritual. Você muitas vezes está dizendo, mas ninguém está me vendo. Se eu sonhava em ser governador, se os sonhos eram de Deus, esses sonhos caíram por terra. Para José ele estava bem longe do propósito, mas para Deus ele estava chegando. Quem sabe você está dizendo, eu estou ficando longe, e Deus está dizendo, não, você está se aproximando, você está chegando, você está vindo para onde eu quero. E José ali começou a cuidar de tudo. Quando Deus é com você, meu Deus, abre outra crise. A primeira crise lá foi o amor e o presente do pai. A segunda crise foi os sonhos. A terceira crise de José é a presença de Deus. Mas como assim? Se Deus estava com ele, então tudo conspirava ao seu favor. Nem sempre a presença de Deus atrai tudo para o bem. Ou você acha que Satanás vai deixar barato? E eu vou te dizer uma coisa, segura essa. Ele tem mais fé do que você. Porque ele sabe que Deus vai fazer o que prometeu. E você ainda duvida. Você está duvidando, dizendo, será que vai? Será que vai acontecer? E se você ouvir até a voz do diabo, diz, foi Deus que falou, foi, então vai acontecer. Porque ele sabe, ele conhece que as palavras de Deus não falham. Tem mais fé do que você, mais fé do que eu. Ele sabia. E como ele sabia, ele disse, eu vou arranjar para a cabeça, eu vou estragar isso daí. Vou estragar esse propósito. Quantas vezes se levanta perseguição, tribulação, sofrimento, angústia, e você pensa, agora eu estou frito, simplesmente porque é a presença de Deus que está na sua vida. A Bíblia disse que Davi foi ungido no vale, e quando os filisteus souberam disso, foram para lá fazer guerra contra ele, porque todas as vezes que disserem, Deus está usando a vida do fulano, Deus está abençoando a igreja do fulano, vai levantar pessoas que não quer ver a bênção de Deus na sua vida e nem aonde você está. Vai levantar pessoas, pessoas virão de outros lugares, chegarão lá, ou então lançarão impropérios, ou como é no caso hoje a questão do Facebook, vai colocar todo tipo de comentários dos mais detratantes contra você, contra o que você está fazendo. Mas o seu compromisso é com quem? É com aqueles que estão falando? É com aqueles que estão bocejando, criticando? Qual é a obra de um criticador? Me aponte uma obra de um murmurador. Me aponte uma. Aqueles que te criticam é porque vê que você tem aquilo que eles não têm. Aqueles que procuram o seu fracasso é porque eles sabem que o seu sucesso está chegando. É por isso que eles te criticam, é por isso que eles murmuram, é por isso que eles colocam pedras no seu caminho, atravessam árvores e faz de tudo para você não chegar. Mas a Bíblia disse, Deus estava com José, e quem está com Deus não perde batalha. E sabe, meus irmãos, quando
O diabo ficou sabendo de tudo aquilo? Ele disse: não, José não vai chegar. Eu vou dar um jeito de atrapalhar esse negócio. E José tinha uma virtude, que o menino era da Assembleia de Deus, o menino era bonito. Paletó, gravata, terninho bem no jeito, barba feita, sujeito bonito. E a esposa de Potifar, não se esqueça que o Egito fica na África, não esqueça disso. E a esposa de Potifar, quando viu aquele rapaz musculoso, bonito, prosperado, gravata, terno, biblinha debaixo do braço com a harpa, e dizendo: hoje eu vou cultuar. Ela disse: eu vou arranjar para sua cabeça. Disse: vem cá, meu filho, deita aqui comigo. Na lei da escravatura, o escravo não poderia recusar um pedido da sua dona. Ele tinha que atender, principalmente no Egito. Mas aquele escravo não era um escravo egípcio. Aquele não era um escravo qualquer de beira de esquina. Aquele era o homem no processo para a liderança. Aquele era o homem que estava debaixo da mão de Deus. E no raio da vida de José não constava aquela mulher. Aquela mulher era uma intrusa. Aquela mulher era algo que vinha para assassinar o projeto. Era algo que vinha para arruinar o propósito, para destruir com tudo que estava desenhado e encaminhando-se. E José, por mais que era jovem, com os hormônios à flor da pele, ele disse: não, o meu senhor não sabe de nada que acontece aqui na casa, tudo está abaixo do meu governo. A única coisa que ele me proibiu foi tocar em você. E como eu faria isto? E pecaria contra Deus. E fugiu. Foge. Não arruine o processo. Foge. Deus está falando com alguém aqui nesta tarde. Foge. Não arruine o processo. Se você fracassar agora, comprometerá todo o processo. Então foge. Foge, fecha a porta da tua vida, fecha a porta do teu coração, fecha a porta dos teus olhos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: eu terminarei na tua vida aquilo que hei começado. José fugiu. José fugiu. Covarde! É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Fugiu. O seu senhor chega e a mulher jeitosamente: olha, veio aquele seu escravo hebreu e quis abusar de mim, e vendo que eu gritei, ele saiu correndo e deixou a roupa dele aqui. Aqui está a roupa dele. Mas todo homem sabe a mulher que tem. Todo o homem sabe a mulher que tem. E o homem que tem uma mulher fiel, uma mulher de Deus, ele deve valorizá-la como uma verdadeira rainha ao seu lado. A presença de Deus desperta os demônios.
A presença de Deus faz com que os demônios fiquem enfurecidos quando você passa. Vão jogar pedra. Se não conseguirem te ferindo, vão tentar conseguir fazendo você associar-se a eles. Para que manter tanta sua fidelidade? Nós não somos tão fiéis, e veja como nós somos bonitos, bacana, estamos no melhor da nossa vida. Você está longe de casa, aqui é o Egito, as leis são diferentes, os procedimentos são diferentes. José disse, mas o meu Deus não é só Deus lá em Canaã, Ele é Deus também aqui no Egito. E quando eu cheguei aqui, Ele já estava. Eu pisei aqui, Ele pisou comigo. Tudo que acontece aqui é porque a presença dEle tem estado comigo. E eu não posso traicioná-lo, frustrar aquilo que Ele é para a minha vida. A presença de Deus abre a crise da prisão, da penitenciária. Que coisa, né? Há duas formas de você ser condenado. Ser condenado inocentemente ou ser condenado justamente. Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós quando disserdes todo mal contra vós. Olha essa palavrinha, mentindo, porque alguns estão dizendo todo mal e é verdade, não é mentindo. Quando disserdes todo mal contra vós, mentindo, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão que está nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então tem duas formas de você ser condenado, ou injustamente ou justamente. Se você for condenado justamente, tem que se arrepender, pedir perdão, confessar o seu pecado e vir diante de Deus. Injustamente, o teu Deus não aceita injustiça. O teu Deus não aceita injustiça. Se estão falando mal de você injustamente, tenha por certo, Deus vai te usar mais. Deus vai te usar mais. Recebe esta palavra. Deus vai te usar muito mais. Aqueles que abriram a boca contra você injustamente, eles vão ver o que Deus continuará fazendo com você, porque o teu Deus não aceita injustiça. Não aceita. Abriu-se a penitenciária. Agora, não era qualquer prisão, porque quando a gente lê o texto corridamente, a gente não se atina para isso. Era uma prisão especial. Quem eram os prisioneiros ali? Oficiais de Faraó. Era gente do palácio, era gente que tinha contato no palácio. Olha o processo de Deus, ele poderia ser jogado lá entre o pessoal da maldade, o pessoal do tráfico, o pessoal dos assassinos, o pessoal lá das profundezas. Mas até nisso está a mão de Deus. Se é para prisão, é a melhor prisão. Se é para prisão, são os melhores companheiros prisioneiros. É copeiro mor, é padeiro mor, é oficiais, é gente de alta patente. Não é entre soldados rasos e delinquentes, vendedores em boca de fumo, não. Se é para a prisão, é com gente que vai lhe trazer instrução, entendimento. A Bíblia, ela não se apega aos detalhes. Ela não se apega aos detalhes. Mas eu tenho por certo que José conversou muito com o padeiro mor, com o copeiro mor e com os demais presos de alta patente que ali estavam. Para quê? Assimilando
conhecimento, cultura. Ele já havia aprendido na casa como funciona um lar egípcio, como funciona uma família egípcia, como funciona como um mordomo egípcio. Agora ele está na prisão, ele está aprendendo o quê? Qual é o pão que Faraó mais gosta? Qual é o tipo de vinho que Faraó mais bebe? Como é o procedimento dentro do palácio? Até onde pode entrar, com quem pode falar, com quem pode tocar para a porta abrir, como deve se portar, porque ele está entre as nata, ele está entre os melhores, é Deus no seu propósito. Olha, aquela mão é provedora de Deus por trás de tudo isso. José está ali. E o carcereiro, que não era também aí esse carcereiro do seriado da Globo, não. Era um sujeito de alta patente. Era um comandante. Por que ele não colocou os olhos, por exemplo, no copeiro mor, no homem do vinho? Por que ele não colocou os olhos no padeiro mor, o homem do pão? Nos outros que ali estavam. Aqueles generais que, quem sabe, haviam cometido crime de guerra, ou generais que haviam traicionado e tentado contra a vida de Faraó, ou então sacerdotes que haviam colocado certos ingredientes na comida para matar Faraó. Por quê? Por que ele coloca os olhos em José? Havia algo em José. O menino, quando chegava, os olhos se direcionavam para ele. Ele era consciente do temor a Deus, mas ele ainda não estava consciente do favor de Deus. Para ele tudo era uma crise atrás da outra. Meu pai me amava, me deu um presente, meus irmãos me odiou. Eu sonhei que ia ser governador, meus irmãos me jogaram no poço e me venderam. Chegou no Egito, fui vendido de novo. Na casa tudo que eu fazia dava certo, todo mundo gostava das minhas receitas, tudo estava andando mil maravilhas. A mulher arranja aquela armação para o meu lado, eu venho para a cadeia. Então ele disse, não é possível. Que lugar pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer comigo? José estava no cárcere, mas Deus estava no trono. Não importa a maior crise que você esteja vivendo, eu quero te afirmar nesta tarde, o teu Deus ainda continua no controle da tua vida. Ele ainda continua. Não importa. Você não está vendo sinais, você parece que não está vendo nada. Tudo está escuro, o panorama ficou completamente sem luz e você não vê para que lado vai. Não se esqueça, a boa mão do nosso bom Deus ainda continua estendida. Não existe lugar tão distante que esta mão não possa alcançar. Não há nenhuma penitenciária tão longe que esta mão de Deus não possa chegar. Ela vai no mais profundo. E lá, meu irmão, o carcereiro começa a observar aquele rapaz. Disse, esse rapaz é diferente. Falou, meu filho, vem cá. A partir de hoje, você vai ser o administrador aqui da penitenciária. Você vai atender os presos, levar o almoço, levar a janta. Você vai estar a esse serviço. Beleza? Ó, fechou. E ele ali começou a prestar o serviço. Olha José granjeando a simpatia de todos ali. Olha José Irmão, quando você está no propósito, até lá na penitenciária, Deus faz você prosperar. E tudo que José fazia na penitenciária,
prosperava. Selo de qualidade: prosperado, prosperado, prosperado. Foi José que fez? Prosperado. É José que lavou? Prosperado. É José que fez isso? Prosperado. Por quê? Tudo que o menino fazia, Deus prosperava. E todos nós queremos ser amigos de quem é próspero. Ninguém gosta de ser amigo de pessoas que são batizadas no limão, batizada no vinagre. Não. A gente quer ser amigo de pessoas que fale de Deus, que fale do Espírito Santo, que fale da Bíblia. Nós queremos amigos, obreiros, que ficam ao nosso lado e dizem: pastor, vamos junto. Mas não é só aquele TMJ da internet, não. Não é só de pôr a camisa, é de pôr e suar, é de pôr e rasgar ela no trabalho. Esse tipo de gente, a gente quer estar conosco. E os presos queriam a presença de José. E José ali, um dia vai atender 2 dos presos. Homens da cozinha da onde? Da cozinha do palácio, meu irmão. Você acha que era qualquer pessoa que era padeiro de Faraó? Qualquer um que faz um bolinho de trigo já está habilitado. Havia todo um concurso, meu irmão. Havia ali um masterchef de padeiros para saber quem fazia o melhor pão. E quem fizesse o melhor pão seria ele. Então não era qualquer um. E o sujeito do vinho? Não se esqueça que o copeiro, ele estava sempre ao lado do rei. Era a pessoa mais próxima do rei depois da rainha. Era o camarada que ouvia todos os bastidores do palácio. Era o camarada que sabia nome por nome de todo mundo. Se você não crê, vai lá ler Neemias que você vai entender. Era o camarada que sabia tudo o que acontecia ali. Sabe aquele lugar mais íntimo? O bastidor do gabinete pastoral. Ali naquele lugarzinho, naquele cubículo, que somente aqueles que frequentam lá conhecem. Era o copeiro. Que é um cara mais estratégico do que esse? Que é um cara mais próximo do que esse? Ele sabia quando o rei estava nervoso, quando tremia a mão. Ele sabia quando o olho do rei estava acinzado, quando o rei passava assim olhando e dizendo: Pai do Senhor, meu irmão. Sabia de tudo isso, ele conhecia. E ele estava ali, próximo, bem juntinho, conhecendo todos os bastidores. O capitão chegava, e quantas vezes alguém não chegava e dizia: rapaz, fala para ninguém não, viu? Vinha eu para essa tremenda reunião de obreiro, e de repente encontrei essa caneta. Pensei, comprar ou não comprar? Comprei, trouxe para você. Quantas vezes ele não entregava um regalinho, pegava um regalinho de um? Quando eu falo regalo, estou falando de presente, presentinho de um. Rapaz, eu precisava que você me dissesse se o rei hoje está de bom humor. Vê aí, olha aqui, 5 para você comer uma paçoca. Na verdade, ele estava ali. Ele conhecia o rei. E um dia José chega na cela onde estão os dois, padeiro e copeiro. E os dois estão tristes, atribulados. Todos os dois sonharam de noite. Um sonhou e o outro também sonhou. E José olhou para ele e disse: por que você... Olha como José era um camarada que fazia uso da psicologia, ainda que natural. Ele olhou para o semblante dos camaradas e disse: por que vocês estão com um semblante decaído hoje? Notou que tem pessoas que passam por você e nem nota o que está acontecendo com você? Nem nota que se você... É tipo o marido que nem se preocupa, a mulher veste aquele vestido, gastou meio salário dele para comprar o vestido e passa para lá na frente dele, passa para cá na frente dele e ele está lá. Será que o Corinthians vai ganhar hoje? Ele está lá. Precisa a mulher perguntar, dizer: meu filho, e aí, gostou ou não gostou?
porque ele... Mas José não. José era um homem observador. Olhou, notou e também não tinha medo de fazer pergunta. Por que vocês estão tristes? Ainda que ele não tinha solução, mas ele queria saber. Por que ele queria saber? Porque ele era o encarregado de manter bem ali. E se aqueles homens não estivessem contentos, você já imaginou na ficha de José? Nós amanhecemos triste, atribulado, com sonho e tal, e o atendente do cárcere não veio nem dar atenção, nem perguntou, nem deu as horas. Isso é mais do que um atendimento simples da função, é um atendimento VIP, personalizado. Chegou lá, olhou, perguntou, porque ele tinha também poder de solucionar algumas situações ali dentro, fora não, mas ali dentro ele estava encarregado. E aí eles disseram, primeiro foi o copeiro, eu sonhei que havia 3 cachos de uva, e de um cacho eu fazia um copo de vinho e dava na mão de Faraó. José disse, esses 3 cachos são 3 dias, dentro de 3 dias Faraó vai restaurar você no seu ofício. O padeiro ficou entusiasmado, disse, eu também sonhei. E contou, olha, havia 3 cestos de pães, com todo o trabalho de confeiteiro na minha cabeça, e as aves comiam por cima. E José disse, dentro de 3 dias, Faraó vai cortar o seu pescoço. E aconteceu. E José disse para o copeiro que ele tinha, me dá minha caneta de volta. O copeiro que ele tinha dado a caneta, quando te suceder este bem, lembra de mim. Lembra de mim aqui. Claro que o copeiro disse, deixa comigo, rapaz. Se me acontecer do jeito que você falou, se me acontecer do jeito que você falou, deixa, eu vou lembrar de você, véio. Claro que eu vou lembrar. Aconteceu do jeito que José falou. Só que o copeiro esqueceu de José por mais 3 anos. 3 anos se passaram e o copeiro não lembrava. Porém, Deus cria uma crise a nível internacional para cumprir o seu propósito. Agora é o Faraó que está sonhando. 2 sonhos, vacas e espigas. E amanhece atribulado e chama os seus comissários, as pessoas que entendem, volta do seu trono, e vem todos os magos e entendidos do Egito, e fazem aquela assembleia, e diz, eu sonhei esses 2 sonhos, e conta os sonhos, e um gesticula para lá, e outro gesticula, ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro disse, olha, lá na penitenciária, quando eu estava lá tem um rapaz, eu sonhei, conforme eu contei para ele, ele interpretou, foi batata. Mandaram chamar José. José pensou que seria governador em Canaã. Canaã? O que tinha Canaã? Tribos nômades. Deus tinha algo maior. O que era o Egito? O maior império da época. A maior nação, o maior exército, as maiores riquezas, a maior cultura. Era o melhor. Chamaram José. Ele já veio vestido a caráter. Ele não é bobo. Já veio de paletó e gravata, harpa cristã e Bíblia pentecostal debaixo do braço. Já veio chegando. O faraó olhou e disse, rapaz, você também sonha, né? Não conte o seu sonho para quem não sonha. Porque quem não sonha, mata sonho. Mas quem sonha tem o prazer de ver os sonhos dos demais realizados. Porque quando você vê o sonho de alguém realizado, uma certeza, uma chama de esperança arde no seu coração, dizendo, o seu também vai chegar. Sonhei, contou os sonhos.
E José disse: o sonho é um só, são 7 anos de fome. E daí, depois de interpretar o sonho, ele vai lá já para a conselheiro de Faraó. Faraó, se eu fosse você, me escuta, faraózinho, se eu fosse você, eu escolhia um varão sábio e entendido e colocaria sobre toda a terra do Egito, para que durante os anos de fartura recolhesse nos cílios todo o grão das colheitas, para quando chegar o tempo da seca, da fome, então a viveres armazenado. Faraó olhou para ele e disse: se o teu Deus te fez saber tudo isso, porventura acharíamos outro? E olha que Faraó estava cercado dos melhores. Dos melhores. Não se esqueça que a função de feiticeiro, de macumbeiro, de conselheiro era antiga no Egito. Os camaradas faziam até aparecer cobra. Era gente que estava compenetrado no mundo do ocultismo. Mas Faraó, na visão geral dele, no meio de todos os seus sábios entendidos, ele disse: porventura acharíamos outro como esse jovem? Está meio careca, mas acharíamos outro como esse jovem? Porventura acharíamos outro? Outro que tem o Espírito de Deus? Tu serás este. Foi necessário passar por tudo isso para chegar lá. E quando ele chegou lá, ele recebeu o nome de Salvador do mundo. Porque foi através da sua administração, da forma que ele administrou, que as outras nações puderam comprar mantimentos do Egito. E o nome dele, coloque ele na minha segunda mula. Propague diante dele pela cidade. Ele será o primeiro-ministro do meu governo. Ele vai sentar num trono abaixo de mim. Maior do que você, eu sou no trono. Mas depois de mim é você. Ninguém move um pé, nem uma correia de sandália aqui, sem que você autorize. E você diz: mas como é possível? Era Deus trabalhando. Ah, meu querido, nós não encontramos nenhum momento José dizendo: agora aquela mulher de Potifar vai ver comigo, agora os meus irmãos vão ver comigo. Não, por quê? Porque quando você está num projeto grande, não há lugar para rancor no coração, não há lugar para pensamento, raiz de amargura. Não, você só quer viver a glória e o poder e a presença daquele que é o teu Deus. Fique em pé, por favor. Não reclame no percurso do projeto, do processo. Deus está te formando. Deus está te formando. E aquilo que levou 17 anos de formação, apenas em um dia foi concluído. Você está dizendo: está demorando, Senhor. Quando? Não estou vendo. Quando? Se preocupe não. Um anjo de Deus enviado por Deus matou 180 mil soldados em uma noite. O centurião disse: basta uma palavra. Quando o processo chega à conclusão, pastor Ricardo, uma só palavra, um só sonho, uma só visão, uma só interpretação, e aquilo que era para acontecer será feito. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nesta tarde temos entendido pela Tua palavra que estamos no processo de algo
extraordinário, grandioso para cada um de nós. Aqui está o teu servo, e eu creio que esta palavra tem vindo ao coração daqueles que estão no processo, daqueles que ainda acreditam que o Senhor trabalha, daqueles que ainda, Senhor, estão, Senhor, apegados à sua promessa, à sua palavra. Aqueles que têm sonhado, que acorda de madrugada e fica pensando naquilo que vão fazer para ti ainda nesses tempos. Aqueles, Senhor, que confia na palavra falada, escrita, profetizada, sonhada e que veio do seu coração. Esta palavra é para você, meu irmão, aonde você estiver. Você continue sonhando, por favor. O Senhor não parou por aí. O Senhor não desistiu. O projeto não está concluído. Ainda vamos ouvir falar daquilo que Deus fará na sua vida. Senhor, dá-nos força, dá-nos forças, dá-nos coragem, ensina-nos a viver, porque eu sei, Senhor, que não se faz marinheiro em águas tranquilas. Os marinheiros são formados na tempestade. Não se faz, Senhor, piloto em céu de brigadeiro. Os faz em turbulência. E não se faz líderes da noite para o dia. Há um processo, Senhor. E eu quero te agradecer nesta tarde, porque eu creio, Senhor, eu creio que tem muitos aqui que estão no processo, não estão vendo nada, estão como aquele servo de Eliseu, que não via nada, mas Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos dele para que veja. E eu sei, Senhor, que tu vai usar, vai levantar do nosso meio pessoas com liderança forte, homens, Senhor, inflamados pelo teu Espírito, dispostos, Senhor, a tomar cidades por assalto, a levar a tua palavra em rincões mais difíceis, a colocar fogo na seara dos filisteus, a transformar, Senhor, sociedade moribundas em homens e mulheres cheios de esperança e de fé. Quem quer ser este? Levante a mão agora. Diga: eu quero, Senhor, eu quero. Usa a minha vida, faz de mim, faz da minha vida, faz da minha vida. Usa as nossas vidas, usa-nos, em nome de Jesus.